tudo bem com você? Pi é a nossa saudação. Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula de matemática. Claro que pela saudação você já adivinhou. Meu nome é Alex Duarte e o que nós estamos estudando? Estamos estudando a última parte do PET 4, que é a geometria métrica e de posição, ou seja, basicamente, sólidos tridimensionais. Parte 2. E nós estamos dentro desse assunto vendo o que acontece quando você faz a interseção de um plano com um sólido, Quais são os sólidos que a gente tem estudado? A gente começou com prismas, depois fomos para cilindro e cone, depois fomos para pirâmides e agora a gente está cortando os sólidos com um plano. Então, na primeira aula, a gente viu que é claro que se você está cortando com um plano, a interseção vai estar em cima desse plano. Então, se você pega uma faca e corta uma gelatina, se você não inclinar sua mão, se você não virar sua mão, se você fizer um corte reto, qualquer que seja a figura que vai dar ali, vai ser uma figura plana, porque a faca é plana. Então, nesta e na aula anterior, estamos estudando as figuras planas formadas a partir da interseção de um plano com alguns sólidos geométricos que a gente tem estudado, ok? Bom, no PET 4, semana 4, página 32, tem a seguinte questão. 5. A figura a seguir é um prisma reto. Gente, por que é um prisma reto? Porque o ângulo formado aqui pela aresta lateral com o plano da base é de 90 graus. Então, vamos lembrar, prisma reto ele está, entre aspas, em pé. E o prisma oblíquo, ele está, entre aspas, deitado. Esse prisma foi interceptado, ou seja, cortado, por um plano paralelo à sua base. Lembrando, gente, que o prisma oficialmente tem duas bases, tá? Tem uma aqui embaixo, na figura, olha aí, e outra aqui em cima, tá? É claro que em alguns problemas, por exemplo, se isso aqui for um copo e você for calcular a área do copo, você não vai incluir a área da base de cima, porque o copo ele é vazado em cima. Mas em termos de volume, por exemplo, isso não faz diferença. Só lembra que tanto a parte de baixo como a parte de cima recebem o nome de base. No caso de um problema desse tipo copo, alguns autores chamam a parte de cima de tampo ou tampa, mas em termos de fórmula continua sendo base. E a pergunta é, a seção resultante, o que é seção, gente? Seção é o corte, É representada por letra A, triângulo, letra B, retângulo, letra C, quadrado ou letra D, hexágono. Bom, então, como sempre, faça um desenho. O prisma é reto, que a gente já explicou, e o plano paralelo à sua base. Então, vai cortar com plano paralelo. Vamos ver como ficaria um desenho? Está aí o plano cortando, Então, o plano está paralelo à base, Fácil de ver que o corte vai dar um hexágono, que é exatamente o mesmo hexágono de uma das bases. Então, na verdade, em qualquer altura que você cortar dentro aí dos limites do sólido, vai dar exatamente o mesmo hexágono, que é o hexágono de uma das bases. Então, essa foi fácil, Alternativa, letra D, hexágono. Agora, eu faço uma pergunta para você, Será que teria como a gente obter um triângulo cortando esse sólido? Será que teria como a gente obter um retângulo, que é um quadrilátero? Será que a gente teria como obter um quadrado, que é um caso particular do retângulo? Será que a gente poderia obter um quadrilátero que não fosse nem um retângulo, nem um quadrado, por exemplo? E aqui nós temos, letra A, 3 lados, letra B e C, 4 lados, letra D, 6 lados. Será que teria como a gente obter um corte com um polígono de 5 lados, o pentágono? Então vamos analisar isso devagar. A pergunta, mas quais seriam os outros formatos possíveis gerados pelo corte desse prisma da figura por um plano qualquer? Gente, o qualquer aqui tem o seguinte sentido, um plano não necessariamente paralelo à base, um outro plano que não seja o que foi da pergunta. Alex, mas você já resolveu a questão? Já, mas eu quero exatamente aproveitar para mostrar uns desenhos para vocês, para a gente ir acostumando a fazer esses desenhos tridimensionais. Teve até uma aula que eu já comentei que como é difícil a gente lidar com sólidos tridimensionais, a gente, para
obter as fórmulas e tudo, a gente pensa nesses sólidos através de cortes, né? Então, na verdade, a gente está transportando informações da geometria plana, né, da geometria bidimensional, para a geometria tridimensional, para facilitar o nosso raciocínio, já que, em geral, é difícil a gente raciocinar puramente 3D. Então, por exemplo, ó, se você cortar nesse ponto aí, ó, dessa aresta aí da base de cima, o outro ponto da aresta da base de cima, e aí escolher um ponto da aresta lateral, fácil ver, né, que dá para você obter um triângulo, né? Existe algum corte desse sólido que é um triângulo, ok? Esse aí é fácil de ver. Bom, aí nessa segunda figura eu cortei por um plano vertical, né? E aí o que aconteceu, né? A gente obteve um quadrilátero, que é um retângulo, né? Então seria possível obter, se eu não me engano era a letra C, vamos lá ver, ó. O retângulo, seria sim possível obter um retângulo, só que não com um plano paralelo à base. Seria um plano perpendicular à base. Por que é um retângulo, gente? Ó, porque este lado do retângulo aqui, ó, coincidiu o tamanho dele com a aresta do prisma. E este outro lado do retângulo também coincidiu com a aresta do prisma. Os quatro ângulos são de 90 graus, né? Por quê? Porque o prisma é reto, então quer dizer que, como esses lados aí do quadrilátero, eles são paralelos às laterais do prisma, significa que eles formam 90 graus lá embaixo, ok? Então, por consequência, os outros dois lados também terão a mesma medida. Então, nós temos esses dois lados com a mesma medida, esses outros dois lados, né? Ó, os dois horizontais com a mesma medida, os dois verticais com a mesma medida entre si, e os quatro ângulos de 90 graus, mas o lado horizontal não necessariamente coincidindo com o vertical. O que é isso, então? Um retângulo, ok? Tem como obter um quadrado? Tem. Você também pode cortar com um plano vertical, só que em outra posição. Então, eu virei o plano mais para lá, ó, continuo na vertical, só que de forma que, na hora que você corta, o que acontece? O tamanho deste lado aqui na base, aqui, ó, nas bases, na verdade, né, ou seja, os cortes horizontais, coincidiu com o tamanho aqui do corte lateral, que é o tamanho aqui da lateral do prisma, ok? Da aresta lateral. Então, agora, os quatro ângulos continuam sendo de 90 graus, porém, não apenas os lados opostos têm a mesma medida, como também quaisquer lados aqui têm a mesma medida. Então, nós temos um quadrilátero que tem os quatro ângulos de 90 graus, tem os quatro lados de medida igual. O que é isso? Um quadrado, mostrando que, olha lá, ó, vamos ver as alternativas, letra C. Também seria possível obter um quadrado cortando essa figura. Outra possibilidade, será que tem jeito de obter um quadrilátero que não seja nem um retângulo nem um quadrado? O que eu fiz? Eu cortei passando, ó, pelos dois vértices da aresta lá de cima e continuei cortando. Aí bateu aqui nesse ponto aqui da base, nesse ponto da base. Aí a gente obteve um corte que é difícil de ver esse corte, né? Mas é um quadrilátero qualquer. Se você cortar assim, ó, aí já deu um hexágono, né? Gente, vocês estão vendo pela figura que é um hexágono não regular, né? É um hexágono irregular aqui. Não sei se seria possível obter um hexágono regular. Aí vai depender, inclusive, do formato do prisma. Mas se você contar os lados aqui, ó, vamos contar juntos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse corte deu um hexágono, que é a última alternativa. Só que esse hexágono, ele não é coincidente com os hexágonos formados pelas bases. É um outro hexágono. Né? Os hexágonos das bases, aparentemente, são hexágonos regulares, e esse aqui é um hexágono que não é um hexágono regular, porque as medidas dos lados não são iguais. Então, cortando paralelo à base, a gente tem um hexágono regular, mas também é possível obter um corte que seja um hexágono qualquer, entre aspas. E o pentágono? O pentágono está aqui, ó. Se você cortar assim, ó, né? Então cortei em dois pontos lá das arestas de cima, né, da base superior, mais dois pontos também da base
superior e peguei um ponto aqui, ó, da aresta lateral. Esse corte aqui, né, também não é muito fácil de ver, deu um pentágono. Então, não tinha nas alternativas, mas é possível cortar este sólido obtendo um pentágono. Eu acho que o que não dá para obter é um heptágono, mas pentágono deu. Bom, vamos explorar mais possibilidades. PET 4, semana 4, lá na página 32, está assim, ó, questão 6. Veja o prisma triangular reto a seguir. Gente, lembra que o prisma, o que acontece? O polígono da base é igual ao polígono da outra base, ou seja, da base inferior e da base superior. Então, esse prisma aqui, né, ele, na verdade, ele está deitado, tá? Ó, o triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, né? Está nessa base aqui e lá no fundo você tem outro triângulo retângulo. Mas por isso que é um prisma triangular, porque as bases são triângulos. Então, na verdade, aqui o prisma está deitado, né? E aqui nós temos as arestas, ó, que seriam as arestas laterais. Ok? E por que que ele é reto? Porque, olha só, este ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui da aresta lateral com uma das bases é 90 graus. Em outras palavras, se você pegar este sólido, colocar, virar, né, ele vai ficar em pé, ele não vai ficar torto, ele não vai ficar oblíquo. Mas, além disso, o triângulo da base também tem um ângulo de 90 graus, quer ver? O triângulo GEF é retângulo em E. Vamos olhar lá na figura, ó. GEF. Então, a base não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. E ele fala também que GE é igual a EF. Ou seja, além do triângulo ser um triângulo retângulo, é um triângulo retângulo isósceles, né? Você tem um lado, um cateto igual a outro cateto. Ou seja, se você olhar só o triângulo aqui, ó, esquece o 3D por um momento. GEF é exatamente um quadrado cortado no meio. O triângulo GEF é retângulo em E com GE igual a EF. Ok. Cortando-se esse prisma por um plano, que é o que a gente está estudando hoje, né? Paralelo ao plano contendo o triângulo GF. Tá. A figura que se obtém como seção plana desse prisma, pessoa, na hora que fala seção plana, já está te dizendo, né? Que o corte vai ser uma figura plana. É um triângulo o quê? Alternativas. Letra A, equilátero. Letra B, isósceles, não retângulo. Letra C, retângulo, isósceles. Ou letra D, retângulo, não isósceles. Então, vamos ver o que acontece. Mas não é complicado não, gente, é fácil. Por quê? Desenha, tá? Ou aproveita o próprio desenho que está lá na questão. Nós vamos cortar o prisma por um plano paralelo ao plano contendo o triângulo GF. Então, observe aqui na figura, por favor. Aqui, ó. Aqui na frente do prisma está o triângulo GF, tá? Então, imagina que esse aqui é um objeto de vidro, sei lá, de gelatina, que está em cima da mesa, você vai cortar. Mas você vai cortar por um plano aqui, ó, paralelo a esta face aqui, ó, que está de frente para você. Então, aqui eu tentei desenhar um plano paralelo, ó, vup, cortou. Gente, igual acontece, né, em todo prisma. Qual figura que vai ser gerada aqui, ó? Se o plano é paralelo aqui, ó, a figura que vai ser gerada é idêntica à figura da base do prisma. Se você já tinha um triângulo retângulo isósceles, vai dar um triângulo retângulo isósceles. Dá para ver, gente? Inclusive, ó, chamando a atenção no enunciado, ele fala que GE é igual a EF, né? Então, o corte, além de ser um triângulo retângulo, esses lados aqui do corte continuam iguais. Mesma coisa, este lado aqui, ó, observa aí na figura, por favor, ó, este lado aqui continua igual a este lado aqui. Em outras palavras, resumindo, o corte vai ser uma réplica de uma das bases. Então, isso deu o quê? Alternativa C, um triângulo retângulo isósceles. E aí eu vou aproveitar para fazer a mesma exploração que a gente fez na figura anterior. Quais seriam outros cortes possíveis? Então, aqui cortei por um plano. Eu vou te pedir, por favor, para você comparar esta figura com a figura original. Eu vou voltar nela, tá? Então, na figura original, que é a da questão, a gente cortou, né, por um plano vertical. Gente, imagina que eu pego esse plano agora, a parte de cima dele, ó, eu deixo ele aqui apoiado no chão, entre aspas, essa parte de cima eu empurro ela um pouquinho para trás.
um pouquinho para trás, ó, nessa direção que você está vendo. Ó. Então, aqui é uma folha de papel cortando uma gelatina, só que você não cortou assim. Você colocou essa folha aqui, ó, um pouquinho para trás na parte de cima. Né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que na hora que você inclinou isso aqui, ó, este ângulo aqui não ficou mais de 90 graus, está vendo? Se você cortou em pé, o ângulo de 90 graus. À medida que você vai inclinando o seu plano de corte aqui, este ângulo aqui, ó, passa a não ser mais de 90 graus. E, aliás, o triângulo também não é isósceles mais, né? Porque observa, esta base aqui do triângulo verde ficou igual a EF, mas este outro lado aqui, ó, na hora que você inclinou, isso aqui vai ficando maior do que o GE. Então, este triângulo de corte aqui já não é mais nem retângulo e nem isósceles. Você tem um triângulo que é não retângulo e não isósceles. Ok? E tem outros triângulos possíveis que você pode formar. Por exemplo, se você pegar este ponto, este ponto e este ponto, né? Na hora que a gente cortou assim, deu um triângulo geral aí, né? Não é isósceles também, não é retângulo, não é nada, é um triângulo acutângulo, ok? Coincidentemente, poderia ser um triângulo equilátero, por exemplo, mas não temos certeza. Depende como você faz esse corte. Aqui eu fiz outra figura, né? Agora eu cortei por um plano horizontal, ok? Gente, lembra que o prisma, isso aqui é a base, tá? Então, na verdade, eu cortei perpendicularmente as bases do prisma. E aí, o que aconteceu, né? Nós formamos aqui um retângulo com esse corte. Então, se você imaginar isso aqui em cima de uma mesa, né? Você cortou na horizontal, com o plano horizontal, deu um retângulo, para mostrar para você um corte que pode dar um quadrilátero, ok? Também vai dar um retângulo se você cortar na vertical assim, ó, né? Porque estes dois lados aqui, ó, são iguais, este lado aqui do prisma, estes dois lados aqui também são iguais, os quatro ângulos são de 90 graus, então deu um outro retângulo. Então, olha que interessante. O corte horizontal aqui deu um retângulo e este corte vertical aqui também deu um retângulo. E aqui eu consegui ainda um outro retângulo com um corte que não é nem horizontal nem vertical. Eu fiz um corte aqui, ó, paralelo ao segmento GF. Deu para entender aí, ó? Cortei esse sólido assim, ó. Então aí deu um outro retângulo que não é nem um retângulo horizontal nem um retângulo vertical. Esse plano de corte é paralelo ao lado GF. Alex, tem como dar outra coisa que não seja triângulos nem retângulos? Tem. Tá aqui, ó. Cortando assim, ó, a gente conseguiu um quadrilátero qualquer, tá vendo? Então, isso aí não é necessariamente um retângulo. Aqui, né, eu fiz um outro corte que também é um quadrilátero qualquer. Né? Então, dois quadriláteros diferentes, dependendo como que você corta. E ainda tem como dar um pentágono, né? Olha só, né? Fiz esse corte aqui, que deu um pentágono. Então, nós conseguimos cortar dando triângulos, né? Triângulo, retângulos isósceles. Conseguimos também triângulos quaisquer. Conseguimos quadriláteros quaisquer. Conseguimos retângulos e conseguimos pentágonos. Eu acho difícil de visualizar, tá? E, só para piorar um pouquinho, ainda tem esse corte aqui, ó, que pega mais pontos nas arestas, que deu um hexágono, tá? Um hexágono, a princípio, qualquer também, tá, gente? Não é necessariamente um hexágono regular. Então, nos cortes conseguimos figuras com 3, 4, 5 ou 6 lados. Aqui eu vou deixar para vocês uma questão do PET 4, semana 4, página 33, que é sobre seções planas de prismas e de cilindros, na qual são feitas 4 afirmativas, tá? E pede para classificar essas afirmativas como verdadeiras ou falsas. Na hora que você for estudar, gente, faça um desenho. Então, por exemplo, você cortando o cilindro por um plano paralelo à base, é claro que não tem jeito de dar um quadrado. Só vai dar um quadrado se você cortar assim, ó. É um retângulo, que pode ser um quadrado. Alguns cortes, né, eu já comentei isso, né, podem não ser círculos, por exemplo, pode ser uma figura mais diferente, pode dar hexágono, ok? Então, em resumo, ao ler o enunciado, preste atenção nas informações que estão lá, faça um desenho que não precisa ser exato, mas é para te ajudar a pensar, e você sempre vai acabar aplicando geometria 2D,
porque geometria 2D nós temos, né, mais fórmulas e mais informação, e são justamente os cortes do desenho 3D. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela sua paciência e até a próxima aula.